pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma coisa extremamente importante para a comunicação de vocês. No geral, tanto aquela comunicação mais formal em que vocês precisam se organizar para fazer uma apresentação de TCC, de defesa, quanto as apresentações que acontecem assim de uma forma inesperada. Sabe quando você não tem tempo de se organizar ou quando alguém pede para você explicar alguma coisa em que você é bom e você não tem, assim, é meio pego de surpresa? Eu gosto de chamar, esses são os nossos discursos de improviso. E eles são tão importantes quanto os discursos formais, porque os discursos de improviso, eles vão fazer com que as pessoas nos olhem com outros olhos. Mas para que no discurso formal, aquele discurso que você se prepara, você tenha sucesso e alcance o seu objetivo, no discurso de improviso é a mesma coisa. O que os dois têm em comum? Os dois têm em comum a organização do pensamento. Então, independente do tipo de discurso que você vai realizar, para que você tenha sucesso, você precisa organizar o seu pensamento. Como assim, Valéria? Organizar o pensamento? Olha, gente, se aqui estiver tudo bagunçado na cabeça de vocês, se as ideias estiverem confusas, desorganizadas, vocês não vão conseguir passar uma mensagem com clareza para quem for escutar o que vocês forem falar. Então, precisa começar a organizar daqui. Tem um conceito que eu adoro explicar para os meus alunos, que é o conceito de figura fundo. Como assim, Val, figura fundo? Vou até fazer um desenho aqui para vocês. De verde vai ser o fundo e de roxo vai ser a figura. Aqui, gente, olha. Deixa eu ver se vai focar. Ó, tá vendo esse verdinho aqui no fundo? Esse, sabe? Como se fosse um negócio meio panorâmico ali atrás. Não tem um fundo verde ali? E aí não tem um negocinho roxo no meio? O que é que eu quero explicar? Ah, de longe fica melhor. O verde é o fundo e a figura, e esse roxinho é a figura. Esse conceito de figura fundo, ele é importante para que a gente consiga definir o que é o nosso foco naquela nossa conversa. Então, o primeiro passo, nós precisamos definir e descrever qual é o objeto que a gente está falando. Aqui, por exemplo, nesse vídeo que vocês estão assistindo, tem uma garotinha aqui e tem todo um monte de guarda-roupa aqui atrás. Essa parede de guarda-roupa é o quê? É o fundo. E aqui, essa garotinha aqui na frente é a figura. Então, essa ideia, esse conceito de figura fundo precisa estar muito claro na cabeça de vocês. Porque quando nós não conseguimos organizar com clareza esse conceito de figura fundo, nós vamos ter um discurso muito prolixo. Nós vamos começar a falar de uma coisa e vamos falar de outra, e vamos falar de outra, e vamos dar muitas voltas. Então, sempre que vocês observarem o mundo em volta de vocês, comecem a observar o que é figura, o que é fundo. Quando vocês estiverem analisando um quadro, uma obra de arte, observe as perspectivas de uma obra de arte. Elas são todas sobrepostas. Nós temos aquela figura principal e depois tem as várias outras figuras que vão complementando aquela imagem principal, aquela figura principal. Então, no discurso de vocês não é diferente. Então, você definiu qual é o objeto. Eu não sei, pode ser camisetes. E aí você vai falar tudo sobre camisetes. Vai que você está fazendo um TCC em moda e você vai falar sobre os camisetes, que são as camisas femininas, digamos assim. Então você vai descrever esse objeto. Em detalhes, você vai dizer para as pessoas qual é o tipo de camisete que você está falando. Porque se nós não tivermos clareza naquilo que nós estamos falando, o que vai acontecer? Eu posso falar X e a pessoa entender Y.
no meu discurso. Eu gosto de um exemplo, até estava tratando com uma aluna, trabalhando essa ideia com ela, e aí eu falei, a gente estava discutindo sobre guarda-roupa. E a gente chegou num ponto que o guarda-roupa ele pode ter dois significados. Pode ser o guarda-roupa físico, esse que vocês estão vendo aqui atrás, ou pode ser aquele guarda-roupa que esteja relacionado ao estilo da pessoa, ao tipo de roupa que a pessoa gosta de vestir. Então nós temos que definir com clareza qual é o nosso objeto e descrever esse objeto em riqueza de detalhes. A gente não vai ser chato, mas sabe, aquela coisa maçante. Não, mas a gente tem que deixar bem claro para o outro do que a gente está falando. A segunda parte da organização do pensamento, ela está relacionada com o contexto. Você vai falar do contexto, só que o contexto ele não vai ser mais importante do que o seu objeto, do seu objetivo, do foco. No conceito de figura, fundo, você definiu qual é a figura. No primeiro momento você vai definir qual é a figura do seu discurso e você vai precisar contextualizar. Mas a contextualização do que você vai falar nunca pode ser maior e ter mais tempo e ser mais importante, ou você ficar descrevendo demais esse contexto. Esse contexto só é importante para situar aonde aquela pessoa está, qual é o papel daquela figura. O fundo nunca pode sobrepor a figura, porque senão a nossa mensagem vai perder o sentido. Então, o primeiro passo, você precisa definir na sua conversa, no seu diálogo, na sua apresentação, o que é a figura. Qual é a parte mais importante? Descreva a figura. Depois, você vai falar sobre o fundo, que é o contexto. E no contexto vão entrar os elementos de onde, que está relacionado à localização. Então, pensando nos elementos textuais, o onde é uma questão de localização. Então, é importante você situar esses detalhes. Quanto mais detalhes você colocar, mais fácil é da pessoa entender o que você está falando. Então, sempre contextualiza esse fundo, coloca a questão de local, de onde, e também vai trazer a questão do porquê. O porquê, ele é a justificativa. Sempre que nós falamos de porquê, nós estamos justificando. E é muito importante que a gente justifique o porquê que nós estamos falando sobre essa figura e sobre esse fundo, sobre esse contexto. Então, quando nós trazemos esses elementos e começamos a contextualizar, isso começa a fazer muito sentido na cabeça de quem está nos ouvindo e na nossa cabeça também. Porque quando você adquire essa maturidade e consegue sempre, sobre qualquer assunto, definir do que você está falando, a figura e o fundo, gente, a pessoa vai poder te dar qualquer assunto que você vai conseguir descrever sobre esse assunto, que você vai conseguir falar sobre esse assunto. Então, primeiro figura, depois fundo. Quando falou do fundo, falou todas as questões de onde, porquê, contextualizou, e agora a gente vai explorar mais o que é que faz essa figura. Para que ela serve? É como se a gente estivesse trabalhando o desenvolvimento. Então, nessa ideia que eu estou organizando, para que essa ideia serve? Como que ela pode ser aplicada? Eu vou começar a desenvolver para essa pessoa sobre essa ideia e eu vou responder as perguntas. O que é, de uma forma, não com relação à descrição, mas quais são as soluções, quais são as resoluções e para que serve. A gente vai começar a desenvolver. Então, retomando, no primeiro passo você define qual é a figura do seu discurso. No segundo passo você vai contextualizar com o fundo. Você vai explicar tudo sobre onde,
por que que ele é importante, o porquê tem uma pegada de justificativa. É sempre importante a gente justificar o porquê da nossa opinião, o porquê da ideia que nós estamos expondo, o porquê que esse trabalho é relevante. Então, sempre no segundo momento. No terceiro passo, você vai desenvolver o para que ele serve. Para que esse objeto serve? No quarto passo, você vai trazer questões de quem pode ser, quem pode utilizar, quanto a pessoa pode utilizar, como que a pessoa pode utilizar. Para ficar mais claro, eu vou fazer esse exemplo com a bicicleta. Primeiro, faz de conta que a gente vai fazer um discurso sobre bicicleta. Primeiro a gente descreve uma bicicleta. Como é uma bicicleta? Olha, pois a bicicleta, ela é um meio de transporte. É um meio de transporte que tem duas rodas, tem um pedal, é um meio de transporte em que você não precisa de um combustível fóssil, por exemplo, e você, quando utiliza a bicicleta, você faz exercício físico. A gente vai começar a descrever a bicicleta, depois a gente vai contextualizar esse fundo, você vai trazer o fundo que tem a ver, às vezes, com a sua história, que tem a ver com as suas experiências. Então, eu trago o exemplo de bicicleta, de quando eu comecei a usar a bicicleta, ou eu vou falar da bicicleta no contexto de bicicletas na cidade, porque é disso, de repente, o seu trabalho que você está apresentando. Você vai falar sobre a utilização das bicicletas nas pequenas, médias e grandes cidades. Então, você vai trazer o onde e por quê. Por que você vai falar sobre bicicletas nesses locais? Ah, porque esses locais têm uma estrutura de ônibus muito menor ou muito maior, porque as ciclovias estão presentes nessas cidades ou não estão. Então, você vai justificar o seu contexto. Depois, no terceiro passo, você vai dizer o para que aquilo é importante. Por que é importante a gente falar sobre bicicleta? Ah, é importante falar sobre bicicleta porque bicicleta faz bem para a saúde, porque bicicleta é um meio de transporte limpo, porque bicicleta é isso, e você vai elencando o porquê que você está falando dessa bicicleta. E para que ela serve? Como que a gente pode utilizar essa bicicleta? Ah, você pode utilizar para você se locomover, pode ser para entrega, pode ser para isso, para aquilo. Então, você vai trazer mais elementos nesse terceiro passo. No quarto passo, o que você vai dizer? Quem utiliza as bicicletas? Quanto que é, de repente, uma bicicleta? Qual é o custo desse meio de transporte? Como que a pessoa pode utilizar? Como que a gente pode simplificar o acesso? Então, quando vocês forem estruturar uma ideia, sempre estruture nesses 4 passos. Então, primeiro, figura, descreve. Depois, fundo, vai trabalhar toda a parte de contexto, onde e porquê. Terceiro passo, para que serve aquilo que você está falando, o objeto, a ideia, o conceito. Quarto passo, quem, quanto e como você vai trabalhar essas ideias. Outra coisa que eu acho muito importante de vocês trazerem nesses passos é a experiência de vocês. Porque quando nós vamos falar de alguma coisa, nós falamos de algo que nós conhecemos, que nós temos experiência, que nós vivenciamos. Então, traga a experiência de vocês, coloque as vivências de vocês, contem histórias que estejam relacionadas a esses 4 passos. Esses 4 passos, eles não precisam ser rígidos e você precisa fazer esses passos sempre assim, não. Você vai organizar em estrutura de narrativa. É você contando uma história, você define quem vai ser o personagem da sua história e a partir daquilo você vai começar a desenvolver. Esses 4 passos que eu apresentei para você e que você vai começar a aplicar hoje no seu discurso, ele faz parte de qualquer enredo de uma história. Sempre que você tiver com dúvida a respeito de um assunto, tente descrever esse assunto. Tente organizar esse assunto numa estrutura de narrativa, com começo, meio e fim. Depois que você organizar sempre os seus pensamentos em estrutura de começo, meio e fim, você vai replicando essa estrutura com muita facilidade. É muito natural a gente conseguir escrever textos com mais tranquilidade, porque a gente lê, relê, a gente tem aquele tempo para escrever. Na fala é tudo muito mais automático.
prático. Nós precisamos responder em um tempo muito curto. Então, nós fazemos o que para que esses 4 passos, que são cruciais para você desenvolver qualquer assunto, eles estejam presentes na nossa comunicação? A gente precisa aplicar. Aplica esses 4 passos em tudo. Depois que você aplicar esses 4 passos em tudo, você vai perceber que esses 4 passos, eles fazem parte de uma estrutura narrativa. A gente está falando de uma história com começo, meio e fim. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que vocês não vão contar uma história por contar, ou contar uma história que fica dando voltas. Não, a história de vocês deve seguir esse passo a passo. Porque na história nós conseguimos trazer emoção, nós conseguimos trazer exemplos, nós conseguimos trazer analogias. E sempre que você for contar uma história, considere as pessoas que vão estar te ouvindo enquanto você fala. Porque pode ser que aquele exemplo, aquela analogia, aquela metáfora que você traz faça sentido só para pessoas do grupo X e do grupo Y. Mas para as pessoas do grupo A, aquelas histórias não fazem sentido. É muito comum, às vezes, as pessoas trazerem exemplos bíblicos. E as pessoas partem do princípio de que todo mundo conhece a Bíblia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque você, de repente, conhece, você domina aqueles exemplos, mas quem está te escutando não faz nem ideia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, no momento em que a gente estiver estruturando o nosso pensamento. A narrativa, ela vai permitir todo esse jogo de cintura, vai ficar tudo muito mais leve quando você for comunicar. E para você comunicar a sua mensagem, a organização do seu pensamento, você precisa ter clareza. Em cada tópico que você for estruturar aqui, você precisa estruturar da forma mais simples possível, como se você estivesse explicando para uma criança de 8 anos de idade. Como assim, Val? Eu vou partir do pressuposto de que minha banca é uma criança de 8 anos de idade? Não, criatura, não é isso. Você não vai estar desvalorizando a sua banca nesse sentido, mas pensar na simplicidade da sua explicação. Porque pode ser, olha esse exemplo, eu até estava conversando com uma pessoa bem próxima e a gente estava dando esses exemplos de medicina. Às vezes, uma coisa que um médico cardiologista domina pra caramba, uma médica ginecologista ou de alguma outra área, aquilo não faz parte do dia a dia dela. Mesmo que os dois tenham estudado medicina, você pode falar alguma coisa que o cardiologista vai entender muito bem, mas que uma médica ginecologista, por exemplo, não vai entender. Então, sempre que vocês forem organizar a apresentação de vocês, a fala de vocês, o discurso, leve em consideração as pessoas que estão te ouvindo, para que você seja capaz de organizar um discurso, uma fala com simplicidade. E assim, mesmo que seja médico, mesmo que independente de quem seja, independente da área, a pessoa vai conseguir entender a ideia central daquele raciocínio que você está apresentando. Se nós não organizamos o nosso discurso, se nós não organizamos o nosso pensamento, nós não conseguimos desenvolver uma fala com segurança. Tudo parte do mundo das ideias. A nossa fala, ela é uma expressão concreta dos nossos pensamentos. Eu sempre digo para os meus alunos que a maioria das pessoas não tem problema em falar. Elas falam, só que o problema delas é que elas não se escutam, elas não são capazes de perceber como elas estão falando. E às vezes as pessoas estão falando tudo enrolado, começa de X, termina em Y, gera uma canseira em quem está ouvindo, você fica sem saco, você não quer mais escutar aquela pessoa, tudo porque ela é incapaz de perceber que os pensamentos dela, no momento da expressão, da fala oral, são totalmente desorganizados.
Agora eu vou te contar o que você vai fazer nesse exato momento aí na sua casa para organizar o seu pensamento. Gente, pois esse pensamento nunca mais vai ficar desorganizado. Assim você vai conseguir ser objetivo, direto, claro, específico, sem fazer ninguém perder tempo e nem perder o seu tempo de tendo que explicar 1, 2, 3, 4 vezes. Sempre que alguém falar com você ou pedir a sua opinião, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai soltar o ar, sentir os pés no chão, vai fazer uma pausa bem da gostosa, nada de querer fazer pausa rapidinha, não. Curte a pausa, pensa, o que essa pessoa me perguntou, do que ela está falando, define de forma clara e objetiva qual é a figura principal da conversa daquela pessoa. Se ela te pedir uma opinião sobre chapéu, você vai falar sobre chapéu. Então, em qualquer conversa, em qualquer pergunta na vida, deu bom dia mesmo, tem mais alguma coisa. Assim você vai ficando muito mais objetivo. Outra coisa que você vai fazer. Beleza, a pessoa pediu a minha opinião sobre a figura principal. Eu defini, escutei. O contexto que eu vou trabalhar, ele é comum a essa pessoa que está falando comigo? Faz sentido eu contar para ela esse contexto, ou contextualizar da forma X ou da forma Y? Ela vai compreender o que eu estou falando? Porque de nada adianta eu dar vários exemplos, eu contextualizar de não sei quantas formas e para a pessoa não estar claro. Então, precisa estar claro. E você vai atingir a clareza com a simplicidade. Então, você vai explicar de uma forma simples, muito simples para aquela pessoa. Você vai aplicar isso sempre. Porque, gente, não tem como a gente ficar bom em uma apresentação, treinar só para uma apresentação formal. A gente precisa treinar isso na vida. E a comunicação, a gente treina se comunicando. A gente se comunica com todo mundo o tempo inteiro. Se você vai responder uma mensagem, define qual é o foco daquela mensagem. Qual é a figura principal daquela mensagem. Depois que você definiu a figura principal, você vai contextualizar. Contextualizou, você vai trazer o porquê que aquilo é importante ou não é. Se aquela pergunta é só sim ou não. Se aquela pergunta é gosto, não gosto. Se é uma pergunta mais simples, mais objetiva. Como que eu vou organizando esse pensamento no sentido de trazer aquilo que é relevante? Porque todo o momento que a gente está compartilhando um pensamento, nós estamos falando sobre a forma como nós aprendemos. Toda a nossa estrutura de pensamento, ela trata da nossa cognição, a forma como nós aprendemos um determinado assunto. Cognição é isso, Vá? Sim, cognição é como a gente aprende. Gente, a forma como nós aprendemos, ela nos diz muito sobre a forma como nós organizamos os nossos pensamentos. Vocês já ouviram falar em cognição? Pois é, a cognição é o modo como a gente aprende, é a forma mais pura e simples como o nosso cérebro processa as informações, como ele trabalha e desenvolve essas informações e nos dá a possibilidade de aprender uma nova habilidade, um novo conhecimento. Então, por que organizar o pensamento tem a ver com cognição? Eu gosto de trabalhar e de desenvolver a cognição com base em 2 sistemas, porque eles são simples e eles conseguem explicar muito da forma como nós nos estabelecemos e como nós desenvolvemos todos os nossos processos. Para que a gente aprenda algo, existem 2 processos envolvidos. O primeiro é das funções mentais superiores e o segundo são das funções executivas. O primeiro está relacionado à administração, ao processamento e ao recebimento das informações.
dos estímulos que nós recebemos. E o que ele faz quando algo chega no nosso cérebro? Quando alguém te faz uma pergunta, você recebe um estímulo auditivo, você escuta e você vai processar toda aquela pergunta. Quando alguém diz assim, pois Valéria, fale sobre chapéu. Na mesma hora eu vou começar a desenvolver na minha cabeça todas as memórias, a trazer todas as memórias que eu tenho sobre chapéu. O que é chapéu? Para que serve? Já tive um chapéu? Não tem? Então, é isso que as funções mentais superiores elas fazem. Elas ativam a nossa percepção. Ela está relacionada à nossa linguagem, à nossa atenção e à nossa memória. Para que eu faça alguma coisa, para que eu estruture o meu pensamento, eu vou precisar das funções executivas. E quais são as funções executivas? Eu vou apresentar aqui para vocês a primeira, é o planejamento, a memória de trabalho, que é essa memória curtinha que a gente usa enquanto nós estamos realizando uma ação. Nós temos a flexibilidade cognitiva e a tomada de decisão. Essas funções têm tudo a ver com a linguagem, porque elas estão todas relacionadas ao processo ativo, ao operacional, quando você vai explicar para uma outra pessoa o seu pensamento. Então, todas essas funções, elas vão te ajudar nesses 4 passos da organização do pensamento. Alguém te pediu que você fizesse alguma coisa. E agora você precisa operacionalizar esse pensamento. Então, você vai usar essas funções. Quando você está operando com as informações, quando você está operando o seu pensamento, ele vai estruturar uma informação. E essa informação vai estar relacionada a tudo que você já viveu, a todas as informações que você tem no seu cérebro sobre aquele assunto. Nós chamamos essa estrutura de que, vamos supor, eu falo em copo, copo lembra vidro, vidro lembra garrafa, garrafa lembra Coca-Cola, Coca-Cola lembra domingo, a gente chama isso de redes semânticas, que são redes de significado. Você tem uma palavra e essa palavra vai puxando outra, que vai puxando outra, não pelo sentido literal, mas pelo significado. O que significa para mim quando eu falo esse objeto? Então, quando nós estamos estruturando o nosso pensamento, nós tem que ficar bem claro qual é a rede semântica, qual é a rede de significado que o nosso cérebro está considerando para desenvolver aquele pensamento. Depois que você desenvolveu essa rede semântica, você vai ter estruturado algo que a gente pode chamar de um conhecimento. O conhecimento que você tem sobre aquele determinado assunto. Então, esse conhecimento, ele foi resultado de uma ação que alguém pediu para você falar ou fazer uma apresentação sobre aquela coisa. Então, quando nós falamos de conhecimento, esse conhecimento teórico de você falando sobre um objeto, ou você poderia estar ensinando alguém a fazer alguma coisa. E o aprendizado, ele só se completa, nosso sistema cognitivo, ele só se completa quando nós somos capazes de fazer alguma coisa. Então, por isso que eu insisto muito com vocês no seguinte sentido. Gente, não é só escutar o vídeo, vocês precisam praticar. Porque mesmo que você tenha anotado todos os passos, se você não começar a aplicar isso, não começar a entender como você funciona e não exercitar propriamente dito, você sempre vai ter um pensamento desorganizado. E um pensamento desorganizado, ele é fruto de uma falta de atenção, de uma falta de desenvolvimento da memória. Então, nós precisamos entender como que nós funcionamos. Olha, pois eu organizo o meu pensamento em mapas mentais. Então, estruture em mapas mentais os 4 passos. Ah, não, eu funciono melhor escrevendo. Então, estruture os 4 passos descrevendo esses passos. Mas é muito importante que vocês tenham em mente qual é o seu processo de aprender. Porque para estruturar alguma coisa que tem que fazer sentido para você. Você não pode estruturar um pensamento de um modo que seja como a professora mandou, como alguém mandou, mas não seja o modo como você aprende. Então, sempre considere isso.
Se você vai aprender alguma coisa nova, se você está desenvolvendo uma nova habilidade, comece a perceber como que você aprende, e a partir disso você vai ter uma noção de como é o seu processo cognitivo, porque o seu pensamento ele está relacionado ao seu processo cognitivo. E nunca esqueça que as nossas funções mentais elas estão relacionadas à emoção. Então, se você não está conseguindo desenvolver a organização do seu pensamento em uma determinada área, você precisa perceber por que isso não está acontecendo. Por que eu não estou conseguindo? Eu estou ficando com muito medo? Por que eu estou travando? Por que eu tenho uma dificuldade tão grande com relação a esse assunto? Quando nós começamos a questionar as questões emocionais, às vezes a gente não está aprendendo porque a gente está com medo de errar, às vezes a gente não está aprendendo porque a gente está colocando muita pressão em cima daquele assunto e a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue estruturar, organizar o nosso pensamento. Então, sempre associe, eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, sempre associe algo de prazer. Às vezes, gente, o prazer não é imediato quando nós estamos aprendendo algo novo. Às vezes demora um tempo para a gente sentir prazer em fazer aquilo, porque é algo totalmente novo. Mas nem que esse prazer que você associa a essa atividade seja a longo prazo, mas coloque esse ponto. Coloque isso como meta. Você precisa sentir prazer, porque a nossa linguagem ela está relacionada à emoção. Se a sua emoção é negativa, a chance de você não conseguir estruturar o seu pensamento, a chance de você não conseguir aprender um determinado assunto, simplesmente porque você associa a uma emoção negativa, é muito forte. Então, eu quero que vocês comecem a perceber e a organizar toda essa estrutura do pensamento em uma nova perspectiva. Pega com bastante leveza, simplifica, vai com calma, passa nesses 4 passos de uma forma, sabe, leve, traga emoção, conte histórias. Quando você for estruturar o pensamento, estruture em algo que faz sentido para você, em exemplos que têm significado para você, porque é assim que o nosso cérebro funciona. Não adianta você querer copiar o exemplo de alguém ou copiar o jeito que alguém explica se aquilo não faz sentido para você. Quando você for estruturar a sua apresentação, estruture de forma simples, mas de forma completa, com exemplos que façam sentido, de um jeito coerente, de um jeito que seja o seu jeito, porque cada indivíduo tem um processo único de aprendizado. E a gente precisa aprender a respeitar os nossos processos de aprendizado para a gente entender como o nosso pensamento se organiza. Então, eu espero que vocês apliquem esses 4 passos na vida de vocês. Porque quando vocês aplicarem, vocês vão simplificar muita coisa. Vai ficar muito mais fácil de aprender algo novo, como também de expressar algum pensamento, alguma ideia ou alguma apresentação que vocês precisam fazer, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!